Olá, como é que vocês vão hoje nesse domingo, dia 6 de abril de 2025? Após as notícias alucinantes, né, que o presidente dos Estados Unidos, Trump, eh, jogou como se fosse um como é que eu poderia dizer, uma bomba, né, na nossa sociedade, do ponto de vista do comércio internacional, e todos os países estão se ajustando a esse movimento, né, essa decisão. Eu poderia dizer que me lembra o número zero do tarô, né, que é o louco, né, o arcano do louco, porque é uma decisão insana, que nós não sabemos se ela vai dar certo no futuro, quais são as consequências para todos os países, mas que realmente está abalando nossa balança comercial, né, do mundo inteiro. É, a gente não podia esperar outra coisa de alguém como o Trump, que tem um mapa, né, é, de um sagitariano. Ele nasceu numa lua cheia, nasceu com os nodos lunares em conjunção com o Sol e com a Lua, portanto, nodos, né, porque a Lua estava cheia, e ele tem, além de tudo, um, é, ele teve um eclipse, exatamente porque o nodo lunar está em conjunção, né, o nodo sul com a Lua, o nodo norte com o Sol, é, e Urano, que estava em conjunção com o Sol dele, quando ele nasceu. Então, Sol em Gêmeos, com esse Urano pertíssimo do Sol, que realmente influencia 5 graus, é, tem uma relação com essas coisas imprevistas, lhe passam pela cabeça as ideias geniais, que ele acha geniais, mas tem uma oposição lunar, ou seja, não há um equilíbrio entre o lado racional e o lado emocional. Mas, enfim, é essa a nossa realidade. E o Brasil também, como toda a Europa, como todos os outros países com os quais existe um comércio, né, dos Estados Unidos, vão ter que ajustar todas eh, as relações comerciais. Então, isso vai mexer também no nosso bolso. O Sol está em trânsito no terceiro decanato do signo, né? Que tem uma regência corregente com Mercúrio. Vocês sabem como funcionam os decanatos? Cada signo astrológico tem 30 graus, né? Diferentemente das constelações, que elas têm tamanhos diferentes, mesmo desenhadas de uma forma empírica, porque olhando para o céu, as estrelas não estão chapadas no céu, né? Mas fazem parte dessas constelações que os antigos usavam, conectando as estrelas e formando desenhos, porque era mais fácil você se locomover naquela época que não tinha o GPS, né? Então, eles usavam isso e ainda é muito usado, porque imagina você, uma pessoa que está perdida em algum lugar, às vezes ele não tem o GPS, o celular não funciona em tudo quanto é lugar, né? Pode perder o sinal, mas se ele tiver a capacidade de olhar para as constelações, ele vai saber se dirigir para o norte, para o sul. Aqui tem o Cruzeiro do Sul, né? No norte tem o Polo Norte, sempre tem constelações que nos indicam para que lado podemos ir. Isso é uma coisa muito importante, a gente olhar para o céu. Mas os decanatos funcionam assim. O primeiro decanato de cada signo funciona com o próprio regente, é ele com ele mesmo. Quando ele passa para o segundo decanato, ele vai acrescentar à sua própria regência, a regência do próximo signo do mesmo elemento. Portanto, no caso de Áries, seria o segundo, seria o Sol, né? O próprio Sol.
Então, porque o primeiro é Marte, o segundo é o Sol, e o terceiro seria Júpiter, né? Então, essa semana ainda teremos muita coisa a ver com decisões tomadas na justiça, tomadas também nessas relações internacionais entre os países. A Lua vai iniciar a fase cheia somente no dia 12, portanto, ela termina essa semana. Então, nós ainda estamos na Lua crescente toda essa semana. E a Lua vai estar fora de curso em Leão no dia 6, no dia 8 entra em Virgem, no dia 10 em Libra. Então, cada 2 dias e meio, mais ou menos, a Lua muda de signo. E quando a Lua está fora de curso, ou seja, sem nenhum aspecto com nenhum outro planeta, no término do trânsito dela, num determinado signo, a gente não aconselha fazer algo novo, assinar contrato, por exemplo, comprar uma casa nesse dia, ainda mais na Lua, né? Tratar de assuntos relacionados com o signo que a Lua está e fazer eventos públicos e muito menos operações cirúrgicas, né? Operações cirúrgicas nas partes do corpo, sejam órgãos ou vísceras, governadas pelo signo indicado pela lua em trânsito. Não, Leão fala do coração, da espinha dorsal, tá? Então, a parte cardíaca e a parte que nos rege da medula, né, e da estrutura do nosso corpo, da espinha dorsal. Muito leonino tem dor nas costas, né? Tem uma tendência a curvar as costas. Então, tem que fazer sempre muito alongamentos. E depois ela vai entrar em Virgem, Virgem rege os intestinos, mas rege também a nossa cabeça. Então, pode ser que a gente tenha no sentido do raciocínio, tá? Então, às vezes temos que repensar alguma coisa, fazer um novo aprendizado, revisar algum papel, tá? Isso tem a ver com Mercúrio. E depois, e como órgão, né? Como órgão, Virgem rege exatamente os intestinos. E Libra rege os rins, principalmente os rins, então bexiga e toda essa parte geniturinária, mas é mais urinária mesmo, né? Nessa parte de rim, de filtro, né? Filtro, balança. Você vê que os signos duplos têm muito a ver com os órgãos duplos do nosso corpo, né? Se a gente faz uma observação. Então vamos lá, qual é a melhor notícia da semana? Que é o fim da retrogradação de Mercúrio, que transita no signo de Peixes. E aos poucos ele vai entrando em áreas. Então, quando que ele vai entrar em áreas? Vamos lá falar. Vou olhar aqui nas efemérides e já esclareço para vocês. Espera um pouquinho, tá? É, eu estou com um pouco com essa garganta meio ruim, porque eu tenho a lua em touro, e quando tem mudança de clima, tem um pouco de vento, é o meu lado frágil do organismo. Você vê como isso tem muito a ver, né? Vamos ver quando é que vai entrar Mercúrio, Mercúrio em Áries. Ele entra no dia 4, então, essa semana mesmo. Ele estava 27, 20. Não, desculpa. Estava 27, não essa semana, é do dia 15, 16. Tá? Eu estava olhando errado. Então, estamos em abril, né? Então, me parece que não tem mais nenhum planeta retrógrado. É exato. Uhum. Vênus? Não, Vênus ainda fica retrógrado até o fim da semana, tá? Vamos falar também um pouquinho disso, tá? Continua em peixes. É, e é claro que vão melhorar as comunicações, o fluxo comercial, o fluxo das informações também, mas o fluxo da comunicação, então as estradas, né? Nossa, como é que a gente comunica com o outro? E também talvez melhore um pouco o comércio também, né? Porque o Mercúrio ele rege o comércio, ele rege a forma como nós lidamos com os outros. Talvez você consiga até resolver algum problema, alguma pendência com alguém, você tenha que conversar, tá? É claro que os signos ainda que estão em pauta essa semana são os signos de água, mesmo porque Marte continua em Câncer até o final da próxima semana, tá? Isso também mexe com o lado emocional das pessoas.
certo? Então, dia 19 o Sol vai entrar no signo de Touro, mas por enquanto ainda temos quase 3 semanas, né? 2 semanas e 2 semanas inteiras, né? Ainda com esse Sol de Áries. E, na realidade, Áries ele é muito bom para novos inícios, para lançar coisas, para fazer coisas e tomar iniciativas, tá? Então, vamos também ter uma maior focalização nesses assuntos financeiros, bancos, instituições financeiras e o nosso rico dinheirinho também. Tudo, o comércio, tanto local quanto internacional, vai estar muito afetado. Está todo mundo fazendo contas. E Vênus também vai salientar esse lado, porque Vênus, apesar de não ser tão benéfico, né, considerado benéfico, porque nem é considerado Júpiter, e olha que Júpiter, quando ele resolve não ser benéfico, ele é ruim. No sentido do quê? Que a gente chama, quando a gente aprende astrologia, especialmente astrologia mais tradicional, lá no início, você aprende quais são os planetas negativos, quais os planetas positivos. Mas, na realidade, Júpiter, ele pode, no exagero das coisas, também se tornar negativo, porque ele é exagerado. Se você pensa na mitologia, Júpiter, Zeus, Deus do Olimpo, ele mandava e desmandava. Olha, nós temos um exemplo agora, né? No presidente Trump, a gente vê isso. Então, são pessoas também que têm uma tendência a a, eu não sei como é que falaria, a pessoa que fala mais do que faz, ou que fala primeiro e depois ele pensa, depois ele pondera. Isso daí na relação com esse Júpiter. Júpiter é um planeta, é o maior planeta do nosso sistema solar, então ele indica o aumento das coisas. Tome cuidado com o seu dinheiro, com os seus investimentos, tá? Todos aqueles anúncios que você vê na internet, de você entrar em apostas, por exemplo, para ganhar dinheiro fácil, a própria criptomoeda, né? Cuidado, cuidado. Façam com cuidado, ou seja, se tem um dinheirinho que está sobrando, que se por acaso não der certo, você não vai te fazer falta, aí tudo bem. Mas se a pessoa vai pegar as economias e colocar nessas coisas que de repente te prometem, né, lucros mirabolantes, meu, não acredite. É uma outra coisa que está acontecendo muito, isso também por causa da retrogradação de Mercúrio em Peixes, são os enganos, especialmente feitos pela internet, tá? Então, tomem cuidado com aquelas compras de internet, porque hoje em dia qualquer um monta um negócio assim falso, fake, você vai lá e compra, e depois você vai perder o rastro, porque você não tem como saber se a pessoa vai te mandar aquilo que você comprou. Então, internet, cuidado com o comércio de internet, porque ele pode não ser confiável, tá? E um outro aspecto que eu acho que tem essa coisa do peixe, o signo de peixes é um signo que, de um lado, ele tem o melhor do ser humano, ou seja, o lado espiritual, de ajuda ao próximo, de ajuda humanitária, de cuidar das pessoas pobres, de cuidar das minorias, ai, desculpa, minorias, né? É, apesar que, não sei, me veio na cabeça que minorias teria que ter também um pouco desse lado aquariano, que é o lado social, né? Porque o peixes, ele tem muita relação com o hospital, com a pessoa que sofre, e o pisciano, nesse ponto, ele doa, né? Ele se doa, tem muito enfermeiro, médico, né, que estão nessa área, e que nascem com com essa energia pisciana. Na parte um pouquinho mais refinada, eu diria mais sutil da manifestação pisciana, você encontra o lado mais espiritualizado, ou seja, espiritual, fé, otimismo no futuro, tanto que o próprio signo de peixes, na astrologia tradicional, tinha como regente o planeta Júpiter, né, que ele compartilhava essa regência
com o próprio Sagitário. Por quê? Porque tem um pouco isso de acreditar nas coisas e pensar do lado otimista, vamos ver o copo meio cheio. Porém, existe um lado negativo, né? Se lembra que no signo de peixe nós temos dois peixes, um vai para um lado, um vai para o outro. O signo de peixe se adapta facilmente a qualquer realidade, mas ele também ele pode se decepcionar facilmente e sofrer assim, por ele se doar muito e não receber em troca aquilo que ele espera. Então, tome muito cuidado com isso, tá? É, eu acho que há uma verdade muito forte nesse signo, que inclusive foi influenciado pelo eclipse lunar total, né? E que faz com que as pessoas tenham pena do outro. Eles fazem a caridade, né? E está mexendo também com o nosso lado de fé, né? Mas, ao mesmo tempo, tem a fuga, que eu chamo isso de fuga do eu. É quando a gente não quer ver a miséria, você não quer ver a sujeira, você não quer ver a maldade, então você foge. Como é que você foge da realidade? Com as drogas, drogas, bebidas, drogas. E eu acho que esse também é uma coisa muito, muito, muito importante e tome muito cuidado com notícias fakes, com essas perseguições que são feitas. E eu acho que esse último eclipse solar também está afetando muito esse lado de eu não acredito. Acho que é difícil ficar com o pé atrás, né? Ao mesmo tempo, vamos lá, pode ser que Vênus, daqui a umas 2 semanas, ele comece a melhorar a relação dos conflitos. Por quê? Porque Vênus rege Libra, não rege somente Touro. Touro tem a ver com bens materiais, com conforto, com o seu dinheirinho, mas com os prazeres, né? Mas ele também rege é, Libra. E atualmente o Sol está na oposição de Libra, e ainda com Vênus retrógrado. Você vê o que fizeram um monte de acordos, todo mundo falou de acordo, mas a guerra continua. Todo dia tem bombardeio, enquanto tivesse Marte aí no signo de Câncer. Isso vai continuar. Por quê? Porque Câncer, ele tem relação com a sua casa, o seu limite. Eu defendo o que é meu. Além de tudo, Marte não está se sentindo bem na água, né? O que que é a água? A água são emoções, sentimentos. Há uma instabilidade na água. Então, o que que Marte está fazendo ali, né? Ele salienta essas emoções, esse sentimento de eu preciso pôr limite, eu preciso pôr muros, eu preciso defender o que é meu, né? O que é meu lar, meus 4 muros, minha casa, né? É isso. Então, o câncer ainda mexe exatamente com a nossa família, né? A nossa pátria. Olha, patriotismo, né, que está surgindo por aí em vários países do mundo, que acaba virando um protecionismo, né? Isso também tem relação com Marte. Vamos ver, vamos esperar quando Marte sai, que ele vai entrar em Leão. Ixi, acho que vai ser pior, porque na realidade ele vai entrar no signo de fogo e vai botar mais fogo, mais lenha na fogueira. Mas talvez os líderes do mundo tenham mais capacidade de se enfrentar e talvez de sentar e negociar. Eu cedo daqui, você sai de lá, mas você não avança na minha terra, que eu não avanço na sua. Vamos ver o que vai dar. Marte em Leão é perigoso, e é perigoso para atentados inclusive para chefes de Estado, tá? Então vamos lá, é, né? A gente tem que. Eu não gosto de fazer esse tipo de prognóstico, de ficar falando, o fulano vai levar um tiro, não sei o quê, mas o retorno, porque isso já aconteceu quando Marte estava em Leão. Leão são é, os chefes. O teu chefe no teu trabalho, é, a pessoa que é o teu líder num grupo, por exemplo, né? E os poderosos que lideram o mundo. Então, quando Marte entrar ali, e quando ao entrar, ele vai fazer uma oposição com Plutão, tá?
O que isso quer dizer? Plutão é aquele que controla tudo. Ele está sempre no controle. Então, quando Marte estiver na oposição, quando é que ele entra? Então, na segunda quinzena. Ok. Desculpe o barulho. É, aí é claro que isso vai se acentuando no próximo, mas esse mês vai ter um enfrentamento. São chefes de Estado se enfrentando. Ó. Sabe, parece aquelas brigas que você vê quando você vê nos videozinhos, dois alces, por exemplo, com os chifres que se enfiam um, se enfiam no outro. E, ao mesmo tempo, é perigoso, né? É, a lua cheia também, que vai acontecer, ou seja, vai influenciar mais a semana que vem também, vai continuar salientando essas atitudes, iniciativas, medidas polêmicas, né? O efeito desse Júpiter em trânsito de Gêmeos, que não é a casa dele. A casa dele é a casa do outro lado. Para nós, o outro lado seria o STF, né? Continuamos falando do STF com aquelas medidas eh, autoritárias, às vezes até inconstitucionais, segundo alguns juízes, enfim, desembargadores, né, que dão suas opiniões nas redes sociais. Mas eu acho que todas essas ações são movidas e promovidas pelo protecionismo, isso é pelo patriotismo. É aquela coisa que daqui você não passa. Não é bom. Cada um quer defender a sua própria casa, tá? Eu acho que é assim, então, os signos de fogo vão estar mais afetados assim que Marte entrar em fogo. Por enquanto, essa semaninha ainda temos um pouco de perturbação emocional e sentimental, nesse sentido de aquilo que eu desejo, como é que eu realizo esses desejos, porque quando estamos sob a influência de uma lua, a lua é o mundo dos desejos. Aliás, a lua é o mundo da magia, né? Você sabe, vocês devem ter visto em filmes, né? Os antigos coven de bruxas e de grandes magos da antiguidade que se reuniam, sempre olhavam o quê? Os ciclos lunares. E vou convidar você para entrar assim, vocês vão procurar na internet, mas eu vou colocar aqui, é, na Escola de Astrologia e Esoterismo, DM Astro, porque eu vou começar, e já estou com os alunos inscritos no meu curso, que eu vou fazer esse curso, que é o curso de magia, magia astrológica, tá? Certo? Tem um curso de previsões anuais que estamos começando a analisar os trânsitos planetários. São muito importantes quando a gente aprende a fazer previsões. Você quer saber o que vai te acontecer no futuro? Os trânsitos planetários são indispensáveis. Você tem que conhecer como é que funciona essa técnica. E, ao mesmo tempo, as técnicas das luas. E isso ajuda também nas nossas pequenas magias. Sabe, o que eu chamo de magia são aquelas simpatias, aquelas coisas que a gente faz tanto para se proteger quanto para você realizar os seus desejos, tanto na prosperidade, no amor, na sua casa, naquilo que você deseja, seu trabalho. Então a gente aprende. Há um trabalho a ser feito e isso vai ser ensinado nesse curso. Então vai lá, se inscreve, tá? Vou deixar o link aqui embaixo, né, Miastro, e é completamente online, com aulas gravadas que vocês podem depois rever. Nós teremos um grupo para discussão, tá? E eu vou, quando terminar o curso, eu vou fazer um encontro presencial em São Paulo, para analisar tudo aquilo que os bruxos e as bruxas, meus alunos, aprenderam, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham uma ótima semana, que vocês tenham recebido com carinho os meus conselhos e vamos lá rezar pela paz mundial, porque se a gente não reza e não entra em sintonia com o todo, nós não realizamos nada na nossa vida, tá bom? Uma boa semana. Namastê.